Vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 18. Nós vamos voltar àquelas últimas horas do Senhor Jesus Cristo. E agora nós veremos como João relata o interrogatório de Pilatos ao Senhor Jesus Cristo. João, capítulo de número 18. Para lermos do versículo de número 33, a partir do versículo 33, até o versículo de número 38. Irmãos, só para nós recapitularmos aqui, queridos irmãos, Arthur, querido, Cristiane, Felipe, nós vimos que depois de Jesus ter sido levado a Anás, que era o grande influenciador de Jerusalém, o que havia sido sumo sacerdote, mas já não era naquele ano, mas ainda continuava mandando em Jerusalém. Jesus Cristo foi levado a ele, e depois foi levado a Caifás, seu genro, e que era o sumo sacerdote naquele ano. Depois disso, depois de passar por Caifás, e Jesus Cristo ser injustamente considerado réu de morte, os líderes judeus têm que levá-lo agora a Pilatos, que era o governador romano da Judéia. Por quê? Nós vimos domingo passado por quê. Porque não era lícito aos judeus executarem alguém. Para que os judeus matassem alguém, eles precisavam ter a autorização de Roma, por meio do seu procurador, por meio do seu governador Pôncio Pilatos. Então, vocês se lembram que nós vimos domingo passado que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos. Mas antes de Jesus estar diante de Pôncio Pilatos, houve uma conversa de Pôncio Pilatos com os líderes judeus que entregavam Jesus a ele. E vocês se lembram que nessa conversa, Pilatos quis se desfazer daquele caso. Disse assim: olha, julgai este homem segundo as vossas leis. E aí, então os líderes judeus disseram: nós não podemos matá-lo, nós queremos que ele morra, mas a nós não é lícito executar alguém se não passar por ti. E aí, então agora, pressionado pelos judeus, Pilatos é obrigado a interrogar Jesus. Lembra que Pilatos está preocupado com a Judéia e com uma possível revolta na época da Páscoa. Pilatos não gostava dos judeus e não queria de forma nenhuma ajudá-los de boa vontade. Mas ele tem que manter a ordem na Judéia e em Jerusalém, especificamente nos dias da Páscoa. Então ele é obrigado a resolver. E agora nós veremos que ele chama Jesus Cristo para interrogar qual é a acusação que os judeus fazem a ele e o que ele fez de fato, se de fato fez algo errado. Então, é esse texto que nós veremos agora, ok? Vamos lá então ao versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Vamos orar? Deus santo e bendito, nós estamos, ó Pai, no dia do Senhor, no teu dia, reunidos, Pai, como povo do Senhor, para adorá-lo, para servi-lo com os nossos corações, com as nossas mentes voltados, ó Pai, para a tua palavra. Ó Deus, fala-nos por meio dela agora, por meio da pregação da mesma. Uma vez que ela fora lida, ó Pai, a tua palavra repercutiu agora no nosso meio, foi proclamada. Agora ensina-nos por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, para que nós não só professemos Jesus como o Rei dos Reis, mas vivamos, ó Pai, diante dele como de fato ele é, o Rei da nossa vida.
Assim nós oramos, em nome do Rei, Salvador, Mediador e Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Pilatos então torna a entrar no pretório. Lembra que ele saiu? Lembra quando os judeus vieram entregar Jesus Cristo a ele? Ele teve que sair do pretório, da casa dele. O pretório era a casa do governador romano. Ele teve que sair dos seus aposentos para receber os líderes judeus. Por quê? Lembram-se? Os líderes judeus não queriam entrar na casa de Pilatos porque não queriam contaminar-se para que pudessem comer a Páscoa. Na casa do governador Pilatos poderia haver fermento. E segundo a lei de Moisés, se em alguma casa houvesse fermento na Páscoa, então aqueles moradores daquela casa estavam impuros para celebrarem a Páscoa. Então os judeus não entram na casa, no pretório, nos aposentos de Pilatos. Então ele sai para falar com eles, lembram-se? E aí nós lembramos aqui no início, antes da leitura bíblica, que eles dizem, olha, nós temos que passar por esse homem na tua presença para que ele seja morto, porque nós não podemos matar ninguém. E começaram a fazer pressão sobre Pilatos. E Pilatos, como nós já vimos, o seu caráter era um homem inseguro, violento, é verdade, tentava disfarçar a sua insegurança com violência, era um homem inseguro e acabou cedendo. E, de fato, anuiu, concordou em tratar o caso. E então ele entrou novamente nos seus aposentos, no pretório, na sua casa, a casa do governador. E Jesus também entrou com ele. Jesus foi levado a ele como réu, sendo ali de fato acusado pelos líderes judeus. E então é isso que fala o versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Aqui é a ideia de um interrogatório, né? Um processo judicial, é um interrogatório aqui. E ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Irmãos, todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram essa pergunta de Pilatos ao Senhor Jesus. Os sinóticos não registram com detalhe, como João faz, o interrogatório de Pilatos a Jesus. Você encontra com detalhes esse interrogatório somente em João. Os sinóticos não registram com minúcias, com detalhes. Lembram-se que por que João consegue, obviamente dentro da providência divina, né? Consegue, inspirado pelo Espírito Santo, escrever esses detalhes. Vocês se lembram que nós já falamos em sermões passados, meus irmãos queridos e amados, que João era possivelmente de família rica e que ele tinha acesso à elite judaica. Lembre-se que nós vimos que aquele discípulo não nominado que entrou com Pedro dentro do pátio da casa de Anás, possivelmente era João. Então ele tinha influência, a família dele era rica, a família de João, do discípulo, do apóstolo. E é possível que por esta condição ele teve acesso ao que foi falado por Pilatos a Jesus e de Jesus a Pilatos naquele interrogatório. Por ele estar próximo da elite, das pessoas importantes. Então, por isso, provavelmente, que nós temos esse relato mais detalhado a Vítor, Esther, Valdir e Gabriela em João do que nos outros sinóticos. Tá? Mas lembrando que o quadro é completado pelos evangelhos. O que não tem um, tem outro, aí vai completando o quadro. Para a gente entender melhor. Mas esta pergunta tem nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas registram essa pergunta de Pilatos. Então ela é muito importante. Porque os 4 registraram. Tu és o rei dos judeus? É a pergunta que Pilatos faz. Irmãos, aqui em João, essa pergunta pressupõe que a essa altura a acusação contra o Senhor Jesus Cristo já possuía um caráter político. Lembram-se que nós falamos no domingo passado que o Pilatos não ia julgar a causa daqueles líderes judeus se fosse a questão só teológica, lembram-se? Pilatos dizia assim, ó, se é uma questão teológica, Filipe, resolvam vocês aí. Mas aí os judeus astutos, aqueles líderes, disseram assim, não é só uma questão teológica, é uma questão que tem a ver com o governo de Roma sobre nós, porque este homem aí se faz o rei dos judeus. E se ele se faz o rei dos judeus, ele está contra César, ele é outro rei. E você vai deixar esse homem proclamar que é rei? Você é inimigo de César? E agora Pilatos tem que resolver. Tanto que Lucas registra assim, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, segundo Lucas, olha o que eles diziam, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Ou seja, Pilatos, você não quer ter problema aqui na nação? Você não quer ter um levante, uma revolta? Então dá um jeito nesse homem aí que ele está
corrompendo a nação, ele está bagunçando os negócios aqui. E aí dizem mais, continuaram. Esse homem está nos vedando pagar tributo a César. Mentira, né, irmãos? Isso aqui é mentira. Porque Jesus disse o quê? Dai a César e a Deus o que é de Deus. Lembra que os sinóticos vão dizer, e João também, que levantaram falsas testemunhas, mentindo contra o Senhor Jesus Cristo. É o que eles estão fazendo aqui. Então, eles estão... É interessante como é astuto os servos de Satanás, assim como Satanás é astuto, os servos também são. Eles estão misturando meias verdades com mentiras, porque agora eles vão dizer assim, continua o texto dizendo assim, e não só isso, mas este homem também está afirmando ser ele o Cristo, vírgula, o rei. Lucas 23, 1, 2. Ele está, João, afirmando ser o Cristo, o rei. Essa palavra, a palavra Cristo, Pilatos não quer nem saber. Porque o Cristo é o Messias dos judeus. Roma não tem nada a ver com isso. Mas o rei, aí Pilatos, como é que é? Rei? Rei é César. Então eles astutamente misturam meias, porque Jesus é o Messias, é o rei davídico. Mas eles astutamente misturaram verdades e mentiras ali, para que Pilatos comprasse a necessidade de interrogar Jesus. Será que esse homem é uma ameaça política a Roma mesmo? É disso que está tratando o texto. Então por isso que Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? Como eles estão dizendo que você é? E aqui é interessante que a pergunta construída aqui no texto, lógico, aqui nós temos o português diante de nós, mas no texto grego, essa pergunta é construída demonstrando que Pilatos se vale de certa ironia, de certa zombaria na pergunta. É mais ou menos assim, a ideia do texto, da pergunta e do espírito de Pilatos ao fazê-la é o seguinte, você, este homem cansado, abatido, pobre, você é o rei dos judeus? É você? A ênfase é no você, né? É você? É você o rei dos judeus? Essa é a ideia. Então há aqui zombaria de Pilatos. Lembra-se que Pilatos ele desprezava os judeus, não tinha nenhuma afeição pelos judeus. Está aproveitando também para zombar do suposto rei dos judeus. Ok? E agora veja o que Jesus responde. Versículo 34. Vamos ver juntos? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros? Meus irmãos, vejam a gloriosa calma com que Jesus responde a Pilatos. Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? É importante notar aqui agora que o interrogado passa a interrogar e o prisioneiro torna-se o juiz. Ok? O interrogado passa a interrogar e o prisioneiro torna-se o juiz. Vem de ti mesmo esta pergunta? Você está interessado em quem eu sou? Ou você está somente repetindo a acusação dos judeus? Um simples sim ou não na boca de Jesus não caberia. Não caberia um simples sim ou não. Antes que Jesus soubesse se aquela pergunta que Pilatos fazia a ele era de interesse pessoal de Pilatos, ou se ele estava apenas repetindo o que os líderes judeus disseram na acusação contra Jesus. Por quê? Por que era importante Jesus saber se vinha de Pilatos a pergunta, se era de interesse dele saber se Jesus era o rei, ou se ele estava apenas repetindo a acusação dos judeus? Porque se Pilatos tivesse interesse pessoal, então Jesus passaria a dar um entendimento maior e profundo acerca do seu reinado a Pilatos, para o bem da sua alma. Mas se fosse apenas a repetição da acusação dos judeus contra Jesus, que Pilatos estava repetindo, Jesus então se preocuparia em defender-se da acusação. Ok? Se fosse uma questão pessoal de Pilatos, então Jesus passaria a dar entendimento a Pilatos sobre o reino dele. Mas se fosse apenas a repetição de acusação, Jesus procuraria defender-se da acusação. Por isso Jesus tem que saber se vem dele ou se ele está apenas repetindo a acusação.
Isso aqui nos ensina uma coisa importante. Há muitas pessoas que veem Jesus apenas como um objeto para investigação. Olha, irmãos, não deveria nos surpreender descobrirmos que a maioria das pessoas que lidam com Bíblia, com teologia, estão fazendo isso só pela questão de investigação. Jesus não é uma pessoa para ser amada, não é um rei para ser obedecido, é uma pessoa para ser investigada, é um personagem interessante. Para muitos, dentro da igreja, Jesus não é uma pessoa para ser amada, não é um rei para ser obedecido, é apenas um objeto de curiosidade. Eu quero conhecer mais sobre esse Jesus aí, eu quero ver se eu entendo os seus milagres, eu quero conhecer a ética moral desse Jesus que estabeleceu o cristianismo, uma das maiores religiões da humanidade. Mas Jesus não é visto como uma pessoa que deve ser amada, e muito menos um rei que deve ser obedecido. Será que é assim o meu caso e o seu? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Eu não estou dizendo se você conhece a teologia do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou perguntando se você é reformado, não é essa a pergunta. A pergunta é, você ama o Senhor Jesus Cristo? Você o ama de todo o coração? Você o obedece como seu rei? Não se engane, irmãos. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse? Que muitos naquele último dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. E Jesus lhes dirá, apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Mas em teu nome nós fizemos teologia, em teu nome nós nos formamos em seminários, em teu nome nós pastoreamos igreja, em teu nome nós criamos um perfil na internet para discutir teologia. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, nunca vos conheci. Não nos enganemos, eu e você, e nós corremos esse risco. Vida cristã não é apenas conhecimento intelectual, é muito mais do que isso. Envolve isso também, envolve o intelecto também, mas é muito mais do que isso, é amor, é consagração, é vida com Deus. Mas para Pilatos, pouco interessava quem Jesus era, estava apenas ali um objeto de investigação. Tanto que olha a resposta de Pilatos, versículo 35. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A ideia aqui, meus irmãos, é uma resposta que contém ao mesmo tempo ira e desprezo. O que Pilatos, essa é uma pergunta retórica, né? O que Pilatos espera é uma negação. A ideia é, eu porventura sou judeu? Eu tenho cara de judeu? Eu estou preocupado com a ser judeu? Claro que não. Essa é a ideia. Como é que a pergunta pode vir de mim? Eu tenho coisas mais importantes para pensar do que se você é o rei dos judeus, se deixa de ser. Essa é a ideia aqui. Eu, por acaso, sou judeu? Eu tenho alguma coisa a ver? E aí veja como essa pergunta tem esse desdém, esse tom, pela o que vem em seguida. Olha aí. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste. A ideia é, eu não ia ter nada com isso. Eu não queria estar perdendo tempo com isso. É a tua própria gente que te trouxe a mim. E agora eu tenho que resolver aqui esse pepino, esse problemaço, para que não se levante aqui uma rebelião entre os judeus e o imperador corte a minha cabeça. Mas eu, por acaso, estou interessado nisso? Muitos hoje também agem assim, sabia? Cristo é o último dos assuntos. Você pode não falar assim, eu também, nós não podemos não falar assim como Pilatos, mas na prática nós agimos igualmente. Cristo é o último assunto. Eu vou dizer-lhes como é que é, infelizmente, na vida de muitos que se chamam cristãos. E até podem ser, só que estão falhando. Cristo é o assunto de domingo. É o assunto do domingo. E olhe lá, só de manhã. É o assunto de domingo.
porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outros assuntos para conhecer. Eu, por acaso, sou judeu? É a tua própria gente que te entregou a mim. Por mim, eu não queria nem saber disso. Nós não podemos falar como Pilatos, mas muitas vezes agimos igualmente a ele, parecidos com ele. Quando eu e você deixamos as coisas de Cristo de lado durante toda a semana e aparecemos aqui no domingo, nós estamos mostrando que há assuntos mais importantes. Há coisas a nos darmos de maior interesse. O que fizeste? O que você fez? A ideia é a seguinte: Pilatos era um político astuto, Júlia, Bárbara, Rebeca, Renata, Wallace, Maria Alice. Pilatos era um político astuto. Ele sabia que os judeus não amavam Roma. Pelo contrário, odiavam Roma, originário. Então, a ideia, Vitória, é a seguinte: a tua própria gente, Heloísa, está te entregando a mim, dizendo que você é uma ameaça a Roma. Mas a tua gente não é preocupada com Roma. Desde quando os judeus começaram a se preocupar com Roma? Se aparecesse um rei dos judeus para livrá-los de Roma, você acha que os judeus estariam infelizes e trairiam esse rei? Pelo contrário, eles o apoiariam. Porque os judeus são contra Roma. Imagine Pilatos. E eu sei disso, que eles não veem a oportunidade de derrubar Roma. E agora eles vêm entregar você porque você é o inimigo de Roma. Agora eles estão preocupados com Roma. O que você fez? O que fizeste? Tem alguma coisa que não cheira bem nessa história. O que você fez? Continua o texto. Jesus agora vai começar a esclarecê-lo. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A ideia aqui é que Jesus começa a responder parcialmente a pergunta de Pilatos, aquela primeira: tu és rei? Tu és o rei dos judeus? E quando Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, Pilatos vai concluir, como veremos, o óbvio: então tu és rei. Se você diz que tem um reino, tu és rei. Então, o Senhor Jesus responde parcialmente a pergunta de Pilatos, Isabela. Mas ao mesmo tempo, ele diz que o reino dele não é deste mundo. Ele tem um reino, ele é rei, mas não segundo a ordem deste mundo. O reino de Jesus é de uma ordem superior, diferente, não terrena. Daí a ideia de não deste mundo, não segundo este mundo. Por quê, irmãos? Irmãos, porque os reinos deste mundo, eles prevalecem através da cobiça, da violência, do engano, da rebelião, da traição, das trapaças. É assim que os reinos deste mundo se estabelecem. Não foi assim que Roma se estabeleceu? O Império Romano? Através da violência, da força, das armas. Aí Jesus diz, o meu reino não é segundo este mundo. Ele não é de ordem terrena. Ele não se estabelece assim, pela força. Essa é a ideia. Aí Jesus diz, se o meu reino fosse segundo a ordem deste mundo, que se estabelece assim pela força, pela violência, os meus ministros estariam aqui lutando por mim. Cadê os meus ministros aqui? Jesus tem ministros. Ele diz assim, os meus ministros estariam aqui para me defender. Então ele tem ministros. Quem são os ministros de Cristo? Os anjos, lembra-se? O Salmo vai dizer, e aos anjos os fazem seus ministros. Lembra quando Jesus foi ali preso no Getsemane, o que ele disse a Pedro? Não pensas, Pedro, que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e os meus anjos, os meus ministros, legiões de anjos viriam me defender? Mas como o meu reino não é da ordem terrena,
não é imposto por violência, os meus ministros não estão aqui. Pelo contrário, a prova de que, Patrick, meu irmão, que o reino de Cristo não é o reino segundo o que é terreno, o que é ímpio, é que quando os apóstolos, que eram discípulos de Cristo, através de Pedro, quiseram usar a espada, o que Jesus fez? Guarda a espada. É a prova de que o reino dele não se estabelece pela força. Pedro, embainha a espada. O meu reino não é segundo este mundo. Carla, essa é a ideia aqui. Então ele diz, se o meu reino fosse deste mundo, olha aí, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Eu amo mas agora não é. Eu amo esse agora não, ainda não. Porque será? A ideia não é que Jesus já não reina sobre esse mundo, mas esse mundo se rebelou contra o rei. Na verdade, o rei é Cristo. Mas esse mundo, ele se rebelou contra o rei. Agora o Senhor Jesus Cristo está vencendo os seus inimigos. E então, o reino será visivelmente, para sempre, completamente dele. Ele já é rei deste mundo. Lembra do Salmo? Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Ele já é, só que esse reino se revoltou contra o seu rei. E colocou outro, um déspota no lugar, que é o príncipe Satanás. Só que Jesus já o venceu na cruz. E agora está subvertendo a ordem dele. Está destruindo os seus inimigos e trazendo os seus súditos por meio do evangelho a ele. E então virá o fim. Quando para sempre, visivelmente, o reino será do Senhor Jesus Cristo. O reino deste mundo. Ele já pertence a ele por direito. Agora ele está executando a agenda do reino, vencendo os inimigos e convertendo os seus súditos. Ainda vocês não veem isso, mas vocês verão. Irmãos, essa parte da palavra bendita do Senhor Jesus Cristo a Pilatos nos ensina duas coisas. Primeiro, é que nós não devemos esperar que o reino do Senhor Jesus Cristo seja estabelecido por meios terrenos. Muitos olham para a política com um aspecto messiânico. Então, muitos estão esperando um governo que vá, consertar as coisas. Irmãos, como é que homens como eu e você podem consertar as coisas se sem Cristo eles não podem consertar eles mesmos? Nunca haverá um governo perfeito de homens. E se você está esperando isso, você vai viver frustrado, vai viver irritado a vida inteira, desgostado. Porque o reino de Cristo não é dessa ordem. Não é assim que se estabelece. Vamos tirar esse governante, porque esse governante não é cristão. Vamos tirar outro, porque esse outro tentou, mas também não falhou nisso. Se for assim, você está esperando o Messias. E ele já veio. Ele está lá no céu reinando sobre tudo e sobre todos. Isso não quer dizer que você não vai, e eu, procurar votar em políticos mais próximos daquilo que Deus, de fato, estabelece em sua palavra. Não espere dele o que ele não pode dar. O reino do Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. Nós não lutamos pelo reino do Senhor Jesus Cristo fazendo passeatas. Não é dessa ordem. Nós lutamos pelo reino vivendo uma vida santa. Estando com os irmãos nos cultos e nas reuniões, se alimentando da doutrina para vivê-la corretamente, segundo o poder de Cristo que opera em nós. É assim que lutamos a batalha. Lembra do que Paulo diz? A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra Satanás, os principados e potestades que operam agora neste mundo mau. Esta é a minha luta. A minha luta, porque o meu reino, o reino que eu pertenço, é de outra natureza. A minha luta é de outra natureza. Não é a luta armada. Não é a luta da força, da imposição. É a luta da oração. É a luta pela santidade. É a luta para amar a Deus mais.
É a luta para fazer o bem aos meus irmãos e àqueles que me perseguem. Essa é a luta. É assim que o reino de Deus é estabelecido. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o Senhor Jesus é rei sobre tudo e sobre todos. Por isso os reis da terra devem honrá-lo. O reino dele não é a segunda ordem deste mundo. O reino dele é sobre este mundo. O fato de o reino de Deus, o reino de Cristo não ser estabelecido segundo este mundo, não quer dizer que este mundo não tenha que responder ao Rei Jesus. Não quer dizer que Jesus Cristo não governe sobre esse mundo, como está governando e governará para sempre, destruindo seus inimigos neste mundo e reunindo o seu povo deste mundo. Porque ele reina sobre este mundo. Apesar do reino dele não ser da ordem deste mundo, não ser conforme este mundo, mas ele já reina e reinará para sempre. Lá em Apocalipse diz assim, quando o Senhor Jesus Cristo subiu, depois de ressuscitado, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Todos os reis da terra, irmãos, todos os governantes da terra, naquele dia em que Cristo vier, eles se ajoelharão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós também o faremos. Nós também o faremos. Todo joelho se dobrará. Todo joelho. Nossos, do povo de Deus e dos ímpios, que lutaram contra ele toda a vida. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará, uns por prazer, outros por obrigação. Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Rafaela, nós esperamos esse dia, Rafa, mais do que tudo, ver a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ver a sua glória, do humilde Cristo, porém todo-poderoso Deus. E como diz o hino que nós cantamos, pela sua imensa graça, lá estarei. Nesse momento aqui eu estou pensando se prossigo ou não. Tem muita coisa aqui. Vou terminar aqui. Vou parar aqui, irmãos. Nós vamos continuar com esse texto no próximo domingo, que Deus nos dê a oportunidade de trazer a sua palavra à sua igreja. Mas, meus irmãos, Cristo é Rei. Cristo é Rei dos Reis. O reino dele não é deste mundo. E eu queria te perguntar, para terminar, você crê em Jesus Cristo como de fato ele é o Rei eterno, o Rei divino? Então viva segundo essa fé. Viva para a glória deste Rei. Ele deve ser glorificado e honrado. Vive em obediência como um súdito fiel, uma vez que você tem dito e tem proclamado que Jesus Cristo é o Rei. Não segundo este mundo, mas um Rei glorioso, perfeito, amável, justo e eterno. Viva para este Rei. E este Rei te recompensará eternamente. Ele tem todo o poder para fazer assim. Deus abençoe. Amém.